Bom, a gente inicia o ano e sempre tem muitas polêmicas. Eu evitei muito de falar sobre qualquer polêmica ligado principalmente ao Gugu no ano de 2019. Mas, como os meus antigos dizem, quem conta um conto aumenta um ponto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa carta psicografada, mas após a nossa intro. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal TRP. Antes da gente começar, aquele roteiro breve. Verifica se você está inscrito no canal, caso você não esteja inscrito, se inscreve. Verifica também com relação ao sininho, se está ativado, para que você possa receber as nossas notificações. Deixa seu like para que a gente possa subir nas pesquisas orgânicas. E claro, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você assim achar que podem, né, e que devem assistir esse vídeo. Bom, desde o final do ano, eu venho recebendo várias mensagens com relação a essa questão do caso de Gugu, né? E como os próprios antigos dizem, quem conta um conto aumenta sempre um ponto. E muitos canais, muitos sites falaram N coisas sobre essa questão do Gugu Liberato, sobre a sua morte. Inclusive alguns canais, até mesmo canais de conspiração, teoria da conspiração, fazem aí suas teorias dizendo que houve uma programação, houve uma intenção para que acontecesse aquela questão lá com o Gugu do seu falecimento, da queda e assim o falecimento. Eu particularmente, quando eu vejo essas coisas muito inflamadas e teóricos da conspiração se envolvendo, dando pitacos, eu evito muito de comentar. Mesmo tendo um viés onde a gente pode adentrar e aprender alguma coisa, eu realmente evito, né? Mas algumas situações aconteceram agora finalzinho do ano, já próximo da virada, e me chamou muita atenção, né? Algumas pessoas vieram para mim e disseram: Tatá, o que você acha sobre a questão da carta psicografada de Gugu Liberato? Eu particularmente não tive acesso a essa carta até o final do ano. E eu disse: olha, eu não tenho muito o que falar. Passado esse feriado, essas datas festivas, eu vou dar uma verificada quanto a isso. Bom, para minha surpresa, eu também busquei dentro do YouTube e vi vários canais falando acerca dessa suposta carta psicografada. Alguns, inclusive, vídeos, eu ri bastante porque afirmaram logo no início do vídeo que seria mentira do médium e depois não dão nem sequer o nome do médium. Então, há algumas controvérsias com relação a isso, né, da informação, mas essa fonte realmente existe, inclusive vou deixar disponível para que vocês possam até buscar, caso queiram, o link aí na descrição. Bom, fato é que quando se trata de um falecimento muito recente, e aí a gente tem que buscar dentro das leis kardecistas. Por que tá dentro das leis kardecistas? Porque, obviamente, eles formaram uma ideia de lei espiritual e muitas vezes a gente vê até mesmo esses praticantes meio que burlando. Por exemplo, quando se trata de kardecismo, acredita-se que após um falecimento, principalmente como o do Gugu, ocorre uma adormecer. Eles dão, inclusive, alguns espíritas dão uma média de 6 até 7, 8 meses para que haja o despertar desse espírito. Então, quando se falece, se desencarna, né? Ao desencarne, ali há um processo de adormecimento e que depois acontece esse despertar. Inclusive, muitos espíritas dizem que é nesse momento que esses espíritos que desencarnaram, que eles ficam muitas vezes assustados, principalmente aqueles que são materialistas. Mas aqui eu não vou adentrar dentro desse campo se Gugu era ou não materialista, não vem ao caso. Eu vou estar lendo primeiro a carta psicografada, né? Vou estar colocando aqui a imagem do Gugu e eu vou ler para vocês e vou fazer algumas pontuações quanto a essa suposta carta psicografada. Basicamente, esse texto está no Recanto das Letras,
tá? Foi enviado por Luiz de Minas, e é somente essa informação que a gente tem, e uma sensitiva brasileira. Não há a autoria. E diz a seguinte questão: a carta psicografada de Gugu Liberato. Segundo a informação que encontrei na internet, o espírito do apresentador Gugu Liberato entrou em contato com uma sensitiva, através da qual ele enviou uma carta psicografada à família e aos fãs. Este fato aconteceu na madrugada do dia 24 de novembro de 2019, às 2 horas da manhã. Essa notícia foi divulgada no YouTube. Eis a mensagem da carta, ditada pelo espírito de Gugu e psicografada pela sensitiva. Abre aspas. Aconteceu. Eu não pude evitar. Foi um descuido. Quando eu me vi, não consegui retornar luz. Muita luz. É o que posso ver e ouvir. Amigos, obrigado. Família, um beijo no coração. Estou bem aqui do lado de pessoas amadas. Fui recebido. Susto. Procurei alguém para me comunicar. Achei uma luz imensa. Achei uma luz imensa. Filhos queridos, obrigado por sempre cuidar de mim. Ah, meninas, muita saudade. A minha casa foi a passagem para outra vida. E aí continua o texto, fecha aspas, continua o texto e diz: ao ver o vídeo com esta notícia e esta mensagem na internet, eu resolvi divulgá-la ao público através do recanto e desse texto. Eu considero esta mensagem como sendo uma forma através da qual Deus Pai Eterno permitiu que o espírito de Gugu Liberato pudesse enviar uma palavra de conforto e carinho à família e aos milhões de fãs brasileiros. E aí vem Luiz de Minas e uma sensitiva brasileira, enviado no dia 10/12, né? E o texto está publicado nesse site Recanto das Letras, que eu vou estar colocando o link aqui na descrição. Bom, pessoal, a própria pessoa que publicou, ela colocou no final o fator de ser uma mensagem. Quando a gente fala de carta psicografada, ela tem muitos detalhes para haver a comprovação de que realmente aquela carta, aquelas palavras se tratam daquele espírito. E basicamente o que a gente vê é uma mensagem muito genérica e não algo que detalhe e que dê realmente o entender que se trata ali de Gugu Liberato. Então essa é a primeira questão que a gente tem que pontuar. Uma outra questão, e aí a gente vai pontuar justamente dentro das leis espíritas, porque de acordo com as leis espíritas, dificilmente um espírito desencarnado, não recém-encarnado, mas recém-desencarnado, iria trazer qualquer que fosse a mensagem. Isso não é algo pragmático, mas faz parte da lei do kardecismo. Então, para mim já me soa estranho a divulgação como sendo uma carta psicografada, quando na verdade se trata de uma mensagem que a gente lendo é algo muito genérico, porque a forma que faz a abordagem, qualquer pessoa tem conhecimento, basta se atualizar das próprias notícias que houveram nesse período que houve o desencarne do Gugu Liberato. Depois a gente tem uma outra questão que eu acho muito importante que a gente possa levantar. Quando nós falamos de cartas psicografadas, eu particularmente, e aí eu chamo vocês para que possam ter também esse entendimento, ou pelo menos refletir. O que nós mais vemos, e aí deixa eu só tirar a imagem aqui do Gugu, que eu já li a mensagem. O que mais nós vemos, em realidade, são mensagens como uma forma de conforto e alívio aos familiares. Ok, eu sei que muitos de vocês, inclusive eu já falei isso aqui no canal em um determinado momento, que o próprio Chico Xavier, através de uma carta psicografada, ele conseguiu absolver um rapaz sobre um caso que houve de um acidente e assim houve o falecimento de um dos amigos, e esse amigo veio a trazer essa mensagem que basicamente foi o que absolveu o rapaz que estava ali sendo julgado. Eu sei que vocês irão dizer isso, mas esse tipo de coisa não é algo muito normal de acontecer. E ainda assim que se acontecesse, seria justamente de uma forma muito seguindo os padrões de trazer coisas
no sentido de que pessoas que lessem identificassem que se tratava basicamente do Gugu Liberato e não de algo muito genérico. Essa é a questão. Levando em conta de que seja uma mensagem de alívio e de conforto, e aí eu vou estar sendo um pouco mais educado do que o que nós vemos em muitos comentários em vídeos que divulgaram essa carta psicografada, a gente poderia dizer que um próprio mentor de um sensitivo ou de um espírita, né, um praticante do espiritismo, ele como uma forma de acalentar, né, muitos fãs, porque a gente está falando de uma pessoa extremamente pública, Gugu Liberato, possa sim ter trazido essa mensagem, né? Mas dizer que foi realmente do Gugu Liberato, eu particularmente não acredito. Eu já não acredito no fator da psicografia, porque vejo ela como um acalento para aquelas pessoas que aqui ficaram. Eu vejo ela como um acalento. E não vejo ela como algo que seja palpável para dizer se a pessoa está bem ou mal do outro lado, tá? Então, por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque eu vejo muita gente replicando e o que nós vemos dentro dessa suposta carta psicografada é uma mensagem simples e genérica de conforto. Muitos poderão inclusive até dizer, mas Tatá, não poderia ser de repente um obsessor como alguns espíritas conhecem? Sim, sem sombra de dúvida. Não é descartável essa possibilidade. Eu só não estou colocando ela porque, diferente de outros canais que tiveram muitas mensagens relacionando a isso, é muito melhor trazer a reflexão de que, de fato, isso a gente pode considerar como uma carta psicografada? Essa é a primeira reflexão. Segundo, será que realmente a carta psicografada ela só tem esse fundamento de apaziguar as emoções e dores daqueles que ficaram? Ok, muitos vão dizer que ainda assim é válido, ainda assim é benéfico. Mas a gente muitas vezes precisa ter realmente esse choque de impacto. A gente precisa realmente ter um choque de realidade e não ficar buscando carta psicografada, mensagem daquelas pessoas que já se foram. A gente tem que desejar ao máximo, pessoal, para que essas pessoas sejam extremamente abraçadas pelo sagrado e o sagrado decida o que pode ou deve ser feito daquelas pessoas que nos deixaram. Tá certo? Enfim, um vídeo curto. Vou trazer outros vídeos com outras temáticas com relação a Gugu. Mas, primeira questão, não existe carta psicografada. Existe uma mensagem muito genérica. Ponto. E vamos refletir se realmente esse é o caminho para que se haja o equilíbrio. Buscar cartas psicografadas vai trazer realmente de fato acalento ou muitas vezes vai trazer lembranças para que essas emoções continuem sendo trabalhadas no nosso dia a dia. O choque de realidade muitas vezes não é o melhor, é algo a se pensar. De todo modo, gratidão, deixa seu like e a gente se vê em breve num outro vídeo. Até mais, pessoal.